need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês e hoje é dia de nosso Yoga na TV. O professor Luiz Almeida hoje vai nos brindar com uma aula mais virada para pessoas que ainda estão receosas para começar o yoga, para principiantes, para iniciantes que ainda têm alguma dúvida, que ainda estão um pouco inseguros. Então ele hoje vai assim dar um empurrãozinho, bem, vamos dizer, bem amoroso, né? Para as pessoas que estão precisando desse empurrãozinho, para realmente tomarem coragem e começarem. Aí elas vão descobrir que é um mundo novo, vai ser um mundo novo para elas, mas que vai trazer um retorno maravilhoso e que vale a pena começar. Bem-vindo, professor Luiz Almeida. Né? Muito bem. Vamos a esse empurrãozinho amoroso para muita gente que está precisando disso, né? Joia. Boa expressão. Um empurrão, um auxílio, uma orientação amorosa. Essa palavra amorosa, aliás, é uma palavra fundamental e a gente tem dentro do yoga esse conceito de ahimsa, que é essa amorosidade. Então, antes de mais nada, boa tarde a todos, bom dia a todos. O dia tem 24 horas, não é isso? Né? Então, é uma honra, mais uma vez, e uma gratidão, mais uma vez, poder estar aqui presente, praticando, realizando esse programa, na busca de que, assim, cada um de vocês aí, cada um dos senhores, das senhoras, das crianças, dos jovens, dos velhinhos também, possam, de alguma maneira, absorver um tanto do que a gente possa transmitir aqui. Sermos um instrumento, um canal dessa cultura do Oriente, dessa cultura da Índia, dessa cultura do yoga, dessa cultura da saúde, do amor, da paz, da tranquilidade, da meditação, da concentração. Então, durante essa semana, nós estivemos conversando, Madalena e eu, e algumas pessoas solicitaram ou disseram para ela que estavam encontrando algumas dificuldades dentro do que eu estava mostrando aqui nas posições. Então, hoje nós vamos fazer uma aula mais explicativa de como chegar, de uma trajetória para se chegar a um ponto mais, vamos dizer assim, aperfeiçoado, a um ponto mais ideal das posições e também da respiração e também da concentração. Então, nós vamos, como tradicionalmente a gente vem fazendo, abrir com uma mentalização, a concentração, fazer a vocalização do Om, que, como nós já dissemos aqui outras vezes, o Om, O-M, é uma sílaba sagrada na Índia antiga, pela cultura milenar dessa Índia, e o Om quer dizer a força universal. Om quer dizer o primordial. Om, para nós aqui do Ocidente, a gente pode traduzir como o próprio Deus, o som de Deus, a palavra de Deus, ou a própria vibração de Deus. Então a gente faz uma concentração inicial e essa atitude, esse movimento interno de concentração é uma prática que todos nós podemos fazer e devemos fazer, eu diria que não só diante ou antes de uma prática ou de um treinamento de yoga ou outros exercícios também, mas a gente pode exercitar essa nossa capacidade de concentração ao começar o dia, não é? Diante de uma refeição, ao chegar na casa de uma pessoa, ao iniciar um trabalho novo, ao iniciar um estudo novo, né? Quando a gente encontra alguma pessoa que a gente ainda não encontrou, ou mesmo quando a gente encontra um amigo querido e a gente se concentra, poxa, que bom estar encontrando esse amigo aqui, esse ente
amado e respeitado. Então, a gente faz uma concentração inicial. Unimos as palmas das mãos na frente do peito, no centro do peito. Fechamos os nossos olhos, ou não, tá, gente? Pode ficar com os olhos abertos também. E já dedicamos, dentro dessa concentração, observando bem a nossa respiração, lembrando da respiração gutural, chamamos Ujjayi, respiração Ujjayi, sentindo o ar passando e promovendo um ligeiro ruído aqui no centro do pescoço, na entrada e na saída do ar. Então, respirando assim profundo, nós mentalizamos que todo o bem desse encontro de hoje aqui, dessa prática de hoje aqui, desse nosso estudo, toda a energia positiva desse encontro, ela possa ser direcionada, transmitida em benefício de uma pessoa ou mais de uma pessoa. Tá certo? Então, nós mentalizamos que o bem seja compartilhado, direcionado para uma ou mais de uma pessoa que possa estar vivenciando algum sofrimento, alguma dor, alguma angústia. Então, desejamos o bem para essa ou essas pessoas. Namastê. Namastê. Isso. Então, procuramos sentir o efeito desse vocalização desse mantra, Om. Nessa vocalização, a gente já busca essa ligação do eu interior, individual, pessoal, com o eu maior, mais abrangente. Tá certo? E esse tempo de vocalização do mantra, essa respiração mais profunda, também já quero explicar aqui de pronto que pode ser mais curto o Om, tá bom? Alguma pessoa pode pensar lá dentro da dificuldade com as pernas ou dificuldade com a flexibilidade na coluna vertebral, o que seja, também dizer assim, poxa, eu não tenho fôlego para fazer uma respiração tão extensa, né? Não tem importância, pessoal. Faz até onde pode, faz. Inspira de novo e faz. O tempo, na verdade, não é o mais importante. Eu já falei aqui algumas vezes, a minha mãe até, ela gosta de assistir o programa, a dona Nair, ela gosta de assistir o programa, e quando ela assiste, uma vez ela falou assim, meu filho, eu achei tão bonito quando você falou que o importante é o coração. Uma canceriana querida. Então, o importante, o que vale, não é o tempo que se vai fazer, ou a quantidade que vai fazer, ou até mesmo a destreza maior ou menor num determinado asana. Não é? Não estamos aqui para dar nó no corpo e nem para ter uma respiração extraordinariamente grande. O que mais vale é o coração, é o nosso bom sentimento. É um sentimento mais compassivo com respeito às pessoas,
O yoga, antes de mais nada, como eu falei aqui, o primeiro degrau do yoga denomina-se ahimsa. Então, a ahimsa é a amorosidade, é o bem-querer, é o não violentar qualquer ser que esteja em qualquer reino da natureza. Então, se a gente já pratica essa amorosidade, nós já estamos praticando o yoga. E essa amorosidade nos favorece também no sentido de uma saúde física, psíquica, emocional, cada vez melhor, cada vez maior. Então, podem ter certeza disso. Então, já esses 2 pontos aqui no início explicando. A respiração não precisa ser tão longa, tá certo? A capacidade de concentração também, ela vem crescendo gradualmente. É pela nossa prática, é pelo nosso hábito, é pelo nosso empenho e perseverança que essa concentração se amplia. E a destreza também que a gente pode vir a ter com o nosso corpo. Lembrando dos cuidados com a higiene, dos cuidados com a alimentação, dos cuidados com o repouso, não é? Enfim, dos cuidados com comunhão da gente com a natureza, boas leituras, um tanto de coisas que a gente pode fazer, não é? Dentro dessa via da autointegração, do autoconhecimento que o yoga propõe. Tá certo? Madalena quer falar alguma coisa? Vou, 2 coisinhas. Querida. A primeira fala. coisa é para quem tem assim um ponto de interrogação na cabeça sobre o OM, e pode até encarar o OM como um exercício, né, que o Luiz esteja ensinando, mas eu gostaria, só bem en passant, né, uma outra ocasião nós podemos falar com mais profundidade, de falar que o OM, ele tem um significado muito amplo. Ele tem um sentido a nível de físico realmente imenso. O Yogananda fala, como outros mestres, citei Yogananda porque é até um mestre um pouco mais conhecido, ele fala do OM como sendo a vibração cósmica, ou seja, pronunciar o OM seria uma facilitação na integração nossa, a nossa consciência individual com a consciência cósmica universal. Isso aí. Então, pronunciar o OM não é um exercício, não é um exercício para voz, um exercício para isso, um exercício para aquilo. Apenas. É realmente uma coisa muito mais profunda, que vai trazer resultados, além dos resultados físicos imediatos, né, pelas questões fonéticas, pelas questões de som, disso, daquilo, da respiração, vai trazer resultados muito mais amplos, muito mais profundos, né, por causa dessa, não é bem significação só, é do que ele é realmente, do que ele realmente é. Mas a gente, numa outra ocasião, pode falar um pouco mais amplamente sobre isso. Que o segundo ponto que eu vou falar é o seguinte, você sentou numa certa posição, de propósito. Né? Pois é. Então, vamos lá, eu agora tenho que perguntar, eu tenho que falar a respeito, né? Eu tenho que ser aqui, né? Eu tenho que colocar para fora a interrogação que um monte de gente está na cabeça. Não é isso? Você me auxilia. Pois é. Então, eu aqui vou colocar uma coisa que eu sei que um monte de gente está pensando, né? E já pensou em outros programas também, né? Então, o Luiz hoje nos prestigiou com uma posição mais enrolada ainda das pernas. Nem enrolada não. Não, eu sei, mas como é que é o negócio. Mas eu estou falando que eu tô tentando verbalizar o que tem gente pensando, né? Sim. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, Luiz, para as pessoas, porque lembra que eu falei no primeiro programa que a gente tinha proposto? Isso é um programa para iniciantes, para principiantes, para quem está desanimado só de ver, pensando, ai meu Deus, não vou conseguir. Isso. Então, para essas pessoas, eu queria que você mostrasse que, na verdade, existem milhões de maneiras, não só para yoga, mas também para o OM, para uma meditação, né? O significado, vamos dizer, quem precisar de uma almofada, quem se sentir melhor sem, como colocar as pernas, se está achando que você deu um nó nas pernas, não é necessário dar um nó. E também uma coisa que eu falei para o Luiz, muita gente
acha que é uma coisa dificílima e nem tenta. Se tentasse, talvez percebesse que não é tão complicado. Isso. Mas, de qualquer forma, né, o Luiz vai mostrar para a gente hoje outras possibilidades. E à medida que a pessoa também, né, para quem acha bonito, nossa, um dia eu chego lá, né, pode ter essa em mente, porque com o exercício de outras formas, uma hora ela vê que está conseguindo fazer isso que ele está fazendo. Claro. Né? Claro. Então, é uma questão de adaptar os músculos, criar o hábito no corpo. Né? Então, você fala um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, né? com muita honra. Como ficar, Sim. Como se sentar, como se sentir bem para fazer, né? Porque é importante que a pessoa esteja com o corpo relaxado. Claro. É importante isso. Claro. Então, assim, eu estou aqui, me lembrei aqui de uma coisa que a gente vem fazendo nos outros programas, que é a saudação ao sol. Né? Hoje, então, pessoal, eu já mostrei, inclusive na saudação ao sol, que foi demonstrado algumas outras vezes, algumas possibilidades mais facilitadoras. Sim, mas a gente pode, por enquanto, abrir um parênteses aqui para e então apresentar algumas condições que possam propiciar a chegada, por exemplo, a uma posição como essa aqui que eu estou sentado. Eu estou com uma perna embaixo, né, e a outra perna sobre ela. Né? A gente chama um meio lótus. Né? Existe a posição de lótus, que é ainda uma perna em cima da outra. Né? Elas se entrecruzando. Então, eu pedi para você ensinar o mais fácil. Eu estou mostrando, só mostrando. Eu acho interessante. Estou brincando. Essa provocação, meus amigos, assim, você vê, se uma pessoa é capaz de fazer, outras pessoas, todas pelo menos, podem se aproximar, e todos temos essa condição. Né? É claro que depende de um treinamento, depende de uma adaptação. Então, vejam, né? Eu encaixei uma perna aqui embaixo e estou encaixando a outra perna aqui em cima. Que não precisa ir em cima, né? Claro, assim, então um princípio fundamental para a gente chegar a uma posição mais estável e confortável, porque essa é uma definição, inclusive, de asana. Na tradição do yoga, nos princípios do yoga diz, né, Patanjali, que foi um codificador do yoga, um filósofo, um yogi da Índia antiga, ele dizia que asana quer dizer posição. Né? Madalena está num asana, eu estou num asana, o Heraldo está num outro asana, cada um de nós aí onde vocês estão num asana, ou seja, numa posição. Então, asana, uma definição clara de asana, né, é que é toda posição firme e confortável, onde a gente pode sentar, ou estar em pé, ou estar deitado e se sentindo bem, tá certo? Basicamente, então, os asanas são em pé, sentado e deitado. Né? E, em geral, os asanas são posições mais ou menos fixas, são mais ou menos estáveis. Mas existe também, como a gente já viu na saudação ao sol, não é? A movimentação de um asana para o outro, combinando com a respiração. A gente pode deixar para falar disso num outro momento, se não nesse programa mesmo, mas temos outras oportunidades mais para frente. É isso? Então, para a posição das pernas cruzadas, né? O povo aí não está vendo, gente, mas eu estou sentado em cima de uma almofada e amarela. Olha que beleza. Tá vendo? A Madalena trouxe. É a minha almofada. Aliás, pessoal, a Madalena trouxe a almofada e trouxe esse tapete aqui florido. Tá bom? Não que eu não goste de tapete florido, não. Eu gosto, eu acho bonito. É que eu esqueci o meu e a mãe pediu ela para trazer. E ela trouxe. Aí quando ele pediu, eu falei, o meu é todo florido. Ele falou, não faz mal. Tá ótimo, tá ótimo. Então, eu estava usando aqui atrás, agora há pouco. O que não é errado, almofada. hein, Luiz? Não é errado, gente. Pois então. Então, nós podemos utilizar expedientes, objetos. Viram? Com a almofada fica mais fácil. Por quê? Com a almofada eu levanto um pouco mais o quadril e assim os joelhos descem mais. Veja, quando o quadril levanta, os joelhos descem mais. Muito bem. É bom frisar que muitas pessoas preferem almofada e muitas não preferem. Eu estou querendo falar isso para as pessoas perceberem que não é que tem que ter almofada ou que não tenha que ter almofada, né? Cada um vai usar o que ele falou antes, né? Uma posição em que a pessoa se sinta confortável. Isso aí.
que o corpo esteja relaxado, senão aí é que não vai funcionar. Então, o Luiz está mostrando para a gente que é uma possibilidade. Isso. Quem tem dificuldade em se sentir relaxado sem a almofada, então Pode usar a usa a almofada. almofada, que é uma coisa muito usada pelo mundo afora, na própria Índia também. Isso. Então, existe essa opção, são Isso. opções. Isso aí. E só assim, para explicar, que a gente pode pensar assim, mas que tipo de almofada? Alguém aí pode perguntar. Né? Em geral, é preciso uma almofada mais firme. Né? A almofada de muita espuma, muito macia, ela não vai auxiliar tanto, porque a gente vai sentar na almofada muito macia e ela vai afundar. Né? Então, de preferência, se for de espuma, que seja uma espuma bem socada, bem pressionada aqui dentro da capa da almofada, tá certo? Mas pode até ser uma almofada, por exemplo, de algodão, tem camadas de algodão que se estopa também, panos, tecidos, enfim, uma almofada com mais firmeza. Eu não vou resistir a falar uma coisa. Fala. Fecha aqui. Isso aqui é Gente, algodão. Isso é algodão? Olha só, eu mandei fazer a minha almofada, tá? Aí, não, isso é aquele enchimento que usa para fazer espuma. Mas está concentrada essa espuma. Tá. Mas aí eu mandei fazer do jeito que eu queria e olha só, vou dar uma dica para vocês. Fala. Eu mandei fazer a almofada aqui em algodãozinho, tá? E mandei fazer essa forração de fora em brim amarelo, porque aí quando tá suja, eu tiro a capinha de fora e lavo. Tá? Beleza. Então, uma ideia para vocês. Outra coisa, Luiz, outra coisa. Mandei fazer essa alcinha aqui que eu posso carregar ela para um lado e para o outro. Esses detalhes, o detalhe da capa mais forte é bom. O detalhe um brim ou um tecido mais grosso. O detalhe da alcinha também é legal, né? Mas a pessoa pode abraçar a almofada também, enfim. Mas a Madalena está dando as dicas e aí aproveitem essa oportunidade. Então, gente, podemos usar almofada. Isso é almofada ou não. com a minha cara. Meu jeito. A Madalena é amarela, a Madalena é solar. Solar. Então, é um brilho, né, Madalena? É a dona do programa, gente. Que isso? Ei, né, Heraldo? Heraldo, esse vento aqui está muito legal, Heraldo. Grato a você, viu? Heraldo botou 2 ventiladores aqui, que está uma benção. Eu estava para falar isso já faz um tempo. Então, assim, a pessoa vai usar ou não a almofada de acordo com cada um. É de cada um isso aí. Bom, enfim, o que eu estava dizendo no sentido de preparação para as posições sentadas, né? Uma preparação boa, gente, é essa posição da borboleta, que a gente chama. Em sânscrito é bhadra. Bhadra quer dizer borboleta. A gente pode cruzar os dedos das mãos, segurar na ponta dos pés. Um aspecto importante é a gente evitar de ficar assim corcunda. Muitos têm essa tendência de ficar corcunda e com o ombro encolhido. Erro que gera dor, gera problema depois na pessoa. Então, baixa o ombro e abre o peito. Sim? Tá bom? Todos estão podendo ver isso aí? Então, nessa posição, né, o joelho pode estar mais alto? Pode estar mais alto ainda? Pode, mas a gente pode exercitar o balanço dos joelhos. Esse balanço dos joelhos, pouco a pouco, mantendo o prumo, porque a tendência também, à medida em que balança, ir acorcundando e encolhendo o ombro. Não, gente, manter essa firmeza. Então, é também um exercício bom para os nossos braços. A gente puxa e sustenta o corpo ereto, a coluna vertebral ereta, tá certo? E aí, balançando, pouco a pouco, essa região das virilhas, né? As virilhas vão se abrindo mais, vão cedendo mais. Abrindo o ar. Os joelhos vão chegando mais perto do chão e pouco a pouco. Esse é um exercício que, para quem tem dificuldade em dobrar, em cruzar as pernas, pode fazer diariamente. Lembra da posição das costas, lembra do peito aberto, lembra de evitar encolher os ombros. Faça. Balança. Isso é uma coisa muito legal. Por quê? Porque com a abertura, o joelho chegando mais perto do chão, a pessoa pode encaixar melhor a primeira perna e esse joelho já desce um pouco mais e especialmente a segunda perna. A pessoa já pode aproximar mais o outro joelho do chão também. Ou, maneira mais simples, senta cruzando as pernas. Né? Quando a abertura do praticante
ainda não é tão grande, a tendência é esses joelhos levantarem, os dois joelhos levantarem. Com o tempo, a abertura melhorando, os joelhos vão se aproximar mais dos pés. Então, essa é uma possibilidade de posição sentada em que os pés ficam na linha dos joelhos. Né? Depois de fazer, então, a borboleta, a gente pode examinar essa possibilidade aqui. Lembra, gente, que a borboleta ou outra qualquer posição sentada pode ser feita com o auxílio da almofada. O auxílio da almofada. Essa posição aqui, se eu coloco a almofada, em geral, vão encontrar mais facilidade. Meus joelhos descem com mais facilidade. Porque já não vai exigir tanto abertura aqui em cima. O trabalho é interessante a gente um dia se tornar independente da almofada também. Né? Existem práticas prolongadas de meditação em que se usa, por uma questão de saúde até e de bem-estar, almofadas para fazer a meditação. Certo? Tem algumas práticas assim. A gente pode falar disso, eu já falei também, mas a gente pode vir a falar mais na frente. Um assunto interessante, viu, Madalena? Depois, num outro momento, é a meditação. A gente pode vir a falar um pouco mais, num outro momento, talvez mais específico para isso. Então, essa posição pode ser assim, com as pernas cruzadas e os pés embaixo dos joelhos, mas também a gente pode trazer os pés mais para dentro um pouco, mais na linha das panturrilhas, tá certo? Mas eu sinto, pessoalmente, por um tempo que eu venho praticando, de um tempo para cá, né? Que essa posição em que os pés se acomodam mais embaixo dos joelhos, ela gera, talvez, nesse sentido da abertura e também até da própria estabilidade, ela gera um proveito maior, ela gera uma estabilidade maior. Veja, os pés estão na linha dos joelhos, então os joelhos estão apoiados praticamente, se não estão ainda muito alçados, os joelhos se apoiam sobre os pés. E isso favorece. Então, a gente tem o apoio dos pés e dos joelhos sobre os pés e tem o apoio das nádegas, do cóccix, do sacro, aqui perto do chão. Tá certo? Então, essa é mais simples. Tá certo? Então, no caminhar, fizemos a borboleta, tá certo? Dentro dessa borboleta também, podemos fazer algumas variações. Ó, a pessoa fez a borboleta, sentiu bem? Tá legal? Tem uma estabilidade? Ó, dá um balancinho, tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Não é complicado, pessoal. Não é complicado. E outra coisa, facilitando. Se não está sendo possível ainda chegar com as mãos nos pés, pega nos tornozelos, tira os pés do chão. Abre o peito. Lembrando sempre de alongar as costas. E alongar também, pessoal, a região da nuca. Região cervical. Então, estou falando assim porque é uma tendência, às vezes, a gente chegar a cabeça para frente. Então, procurar alongar a cervical. Tá bom? Ficou assim melhor? O que eu mais gosto nessa posição é segurar nos pés e alongar a coluna. Para frente. Isso, né? Muito bom. Então, a Madalena está... Bom, já está aqui. Tem essa posição. Tá legal aí, Heraldo? Heraldo, se tiver alguma pergunta para fazer também, faça. Se você achar alguma sugestão, poxa, eu penso aqui, é bom que enriquece, tá? Então, esticando. É só abrir a boca, está pertinho. O Heraldo é o campeão que está aqui atrás das câmeras. É o campeão que botou esse vento sagrado aqui para mim. Tá, beleza? Né? Então, gente, o balanço é legal, né? O tirar o pé do chão é legal. O apoio nos tornozelos facilita. Lembra sempre da posição ereta, tá certo? Então, tudo isso aqui é uma preparação para a gente fazer posições como essa, mais simples, tá bom? E puxando um pouco mais, aí vou depender também mais de uma articulação maior no joelho, tá certo? Que é praticar. Você puxa um pouco mais. Geralmente o calcanhar vem próximo do períneo. Períneo é esse assoalho da pelve, essa região intermediária entre o genital masculino e o genital da frente e o genital de trás, né? Entre o pênis e o ânus, entre a vagina e o ânus. Falando assim, a gente sabe o que é, todo mundo sabe o que é, né?
com todo respeito, naturalmente, tá bom? Então a gente encaixa aqui o pé nessa região do períneo e, na medida do possível, puxa o outro pé em cima, né? Isso, estou fazendo assim, gente, mas eu estou fazendo isso há 42 anos, entendeu? Mas, logo no princípio, aos 20 e poucos anos, eu também já tinha condição de fazer isso aqui. Com 1 ano, 2 anos treinando, eu já tinha condição de fazer isso aqui. Até porque era um corpo mais jovem. Mas vejam, olha, mesmo num corpo mais idoso, mesmo num corpo mais usado, se a gente praticar e cultivar uma boa prática, olha, é possível até fazer mais hoje do que fazia antes. Veja bem, a Madalena está dizendo aqui, porque ela comentou, uma coisa importante que a Madalena comentou, que às vezes a pessoa olha a posição e mesmo antes de experimentar a realização da posição, ela a julga, ela pré-julga, pré-concebe que não vai conseguir. Meus amigos, isso aí já é um pensamento de derrota, né? E isso não é uma realidade. Veja bem, isso que eu estou falando aqui, esse pré-concepção, esse pré-julgamento é uma ilusão, porque não tem base numa experiência da pessoa. Ela pode até experimentar e encontrar dificuldade, mas ela vai experimentar, encontrar a dificuldade e lidar com a realidade da dificuldade, e não com a hipótese da dificuldade. Deu para entender? Madalena está querendo falar aqui. Fala, Madalena. Não, eu queria dizer uma coisa que eu sei que muita gente pensou quando o Luiz fez alguns movimentos anteriores, e teve gente que disse: o meu joelho não vai aguentar, o meu joelho não consegue fazer isso. Então eu queria só lembrar uma coisa para vocês, que eu tenho falado quando eu faço programa sozinho, eu falo muito sobre isso. E aqui eu queria aproveitar a ocasião para destacar isso. Sempre que nós temos um problema localizado, é como se fosse um cano. Nós temos meridianos, canais de energia. Já mostrei até imagens para vocês, já tem um tempinho, mas eu posso até repetir um programa fazendo isso. Então, quando nós temos um problema em algum local específico, esses canais de energia estão parados, estacionados, a energia não está circulando como deveria. Então, muitas vezes, e eu tenho percebido que isso acontece muito, é que quando uma pessoa tem problema, às vezes não é nem no joelho, é em outros locais. Ela para de movimentar ali porque, dói quando eu movimento. E ali o que acontece? É como um cano de água entupido na sua casa. Se você simplesmente, porque o cano entupiu e não está deixando passar água direito, deixa ele parado e não mexe mais nele, cada vez vai ficar mais entupido e não vai ter água na tua bica daqui a pouco. Sim. No corpo é exatamente igual. É necessário que a gente faça com que a energia volte a movimentar. É simples, posso virar o joelho de qualquer jeito, mesmo tendo dor? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que tem que haver cuidado. Isso. Muito cuidado, mas não e nunca medo. Isso. O medo só piora a situação. Só de você sentir medo, o local já fica 90% mais enrijecido. Que o medo se espalha pelo corpo. Uma pessoa com muito medo chega a se urinar toda. Entendeu? O medo está destruindo a humanidade, essa é a verdade, mas vamos falar nisso em outra ocasião. Então, tem que haver cuidado. Muito, muito cuidado. E não partir do princípio que o meu joelho não vai conseguir. Mas e tentando ver qual é o limite dele, e tentando fazer movimentações, de repente, você não está conseguindo fazer com as pernas cruzadas, faz com as pernas retas, e vai tentando fazer com que a energia flua pelas suas pernas. Não vai tentando fazer do seu joelho uma parte do seu corpo morta, que é o que as pessoas normalmente fazem, até com outros locais também do corpo. Então, o que eu queria dizer era isso. No momento, a gente não vai se estender agora, tá? Mas é importante que não deixem o medo tomar conta. Ou seja, ai meu Deus, meu joelho não pode. Não, seu joelho não pode dessa forma, ele vai de outra forma, até que uma hora ele consegue. Porque à medida que você for limpando aquela energia, à medida que você limpa o cano de água da sua casa, sai muito mais água na sua bica da pia.
Entendeu? É a mesma coisa. Então, não vamos ter medo, vamos ter cuidado, precaução, mas não medo. E olhar para as possibilidades, certo? Só isso, Luiz. Isso aí. Eu acho que é importante para as pessoas conseguirem perceber o que elas fazem com elas mesmas. Isso aí. Uma instrução importante, isso aí. Né? Então, a gente não se deixar dominar por um sentimento que é um sentimento negativo. Né? O medo, na realidade, ele pode ter em si algo de bom enquanto ele se apresenta como um cuidado. Né? Mas se o medo cresce na pessoa, né, ele pode paralisar, é sujeito a paralisar a pessoa. Então, é preciso a gente ter o cuidado, mas é importante a gente buscar um jeito, porque sempre tem um jeito. Diz que, um ditado popular diz que há duas coisas que assim não tem solução na vida, né? Uma é a morte, o deixar esse corpo, né, que nós estamos aqui. Outra é a má vontade da pessoa, a indolência, a preguiça. Aí a pessoa não quer fazer, mas então, mais uma vez, observar para a gente não pré-conceber, porque eu tenho um joelho com uma dor, porque tem uma artrose, ou porque tem uma artrite, ou porque tem alguma outra gonalgia, alguma dor no joelho, né? Não vou fazer. Não podemos fazer. E eu quero até mostrar então aqui, aproveitando esse ensejo, essa deixa aí que a Madalena trouxe, né? Então, eu estou mostrando por enquanto as posições com as duas pernas cruzadas, essas possibilidades. Não é? Agora, existem outras possibilidades utilizando as pernas mais esticadas. Eu já mostrei também um pouco esse tipo de exercício aqui, mas então, podemos trazer uma perna. Olha, eu não estou nem colocando o pé no alto, em cima da coxa. Eu estou colocando aqui por dentro. O calcanhar vem para junto do períneo, tá certo? O calcanhar vem para junto desse assoalho pélvico. Então, eu procuro aprumar as costas e descer esse joelho. Muitos de nós, em princípio, vamos ter esse joelho no alto, porque ainda, a palavra ainda é uma palavra muito boa, viu, gente? Ainda não está conseguindo fazer essa abertura aqui. Mas na medida em que a abertura vem acontecendo, o joelho vem abaixando, abaixando, abaixando. Né? E nessa posição nós podemos, por exemplo, fazer uma flexão para frente. Nessa posição nós podemos fazer alguma torção para um lado ou até mesmo para o outro lado, tá certo? Isso é silêncio para quem tem dor na coluna. Como? Para quem tem dor na coluna. Para quem tem dor na coluna, as torções favorecem muito. Muito. Né? Desse jeito. Então a gente, por exemplo, leva a mão no joelho oposto. Leva a mão no joelho oposto para fazer uma alavanca e poder torcer. Isso alivia bem mesmo as dores na coluna vertebral, porque faz uma massagem nos músculos, nos tecidos ao longo da coluna, nas laterais da coluna vertebral. Então, fiz com uma perna, estico essa perna, juntei os pés, tá certo? Só para a gente ter um segmento de alinhamento também do corpo. E trago o outro pé, né? Encaixo, posso fazer flexão para frente, tá bom? Nessas flexões para frente também, uma coisa boa da gente perceber é de dobrar mais as grandes articulações. As articulações ficam na base da coluna vertebral, né? Essas são articulações mais difíceis de se flexibilizar, em geral. Então, sempre que a gente for fazer alguma flexão assim, evita logo acorcundar, né? Porque a tendência é a gente acorcundar e ficar aqui. Mas nós podemos pensar em descer mais o ventre, a barriga, né? Uma vez um amigo meu falou, ventre é para mulher, rapaz, não fala ventre, fala barriga, que barriga é para homem e para mulher. Então, chegar a barriga mais perto da coxa, né? E buscar chegar as mãos lá. Ah, mas eu não chego minha mão no pé, não tem importância. Chega na panturrilha, chega no joelho, mas procura dobrar a coluna mais na base. E depois arredondar também, não tem importância, né? Mas dobra mais na base. E abre o peito, não é? Porque a tendência na flexão é fechar o peito.
Procurar abrir o peito, abrir os ombros, abrir, tá certo? Então, tem essa possibilidade, a torção também pode acontecer aqui, certo? De um lado, também pode ir para o outro. Essa possibilidade de torção que eu estou mostrando aqui, o ideal, vamos dizer assim, o ideal, né, é que a gente leve a mão oposta ao joelho que está flexionado, porque o encaixe é mais facilitado, tá bom, gente? Só para servir de instrução. Como é que põe a mão atrás? Pode ser a mão inteira, pode ser os dedos da mão, tá vendo bem aí, Heraldo? Tá, né? Ó, pode ser a mão inteira, aqui no escuro fica melhor. Ó, a mão inteira, pode ser os dedos da mão, os dedos estirados, pode ser a ponta dos dedos também. Vai depender um pouco da altura, da relação entre o comprimento do braço e da coluna vertebral. Então, o importante o que é? É evitar de encolher os ombros, né? Se estou torcendo lá atrás, evitar de encolher os ombros, é manter o ombro alinhado, tá bom? Torcer com o ombro alinhado, mais ou menos na mesma altura. Então, estica a perna, já trabalhei um pouco a abertura para um lado, abertura para o outro, fiz torção para um lado, fiz torção para o outro, flexibilizei para frente também e voltei. Outra possibilidade ainda com respeito às pernas. Eu acho, assim, está muito legal essa possibilidade porque as pernas são a nossa base. Perna para que te quero, perna para a gente poder andar, né? A pessoa que fica mais velha, em geral, começa, se ela não cuida, né? Ela começa a ter atrofia nas pernas. Então, uma característica das pessoas mais idosas, chegará um tempo, meus amigos, em que nós vamos ter que deixar esse corpo aqui mesmo. Não tem jeito não, tá? Mas, enquanto a gente puder cuidar, né, a gente manter a flexibilização das pernas, manter as nossas pernas em ordem para poder caminhar, ainda que seja com uma bengala, ainda que seja com um andador, mas caminhar. Vamos caminhar. Nós viemos à Terra para caminhar pela Terra. Com que sentido? No sentido de conhecer as pessoas, no sentido de ir aos lugares para conhecer os lugares, no sentido de descobrir as belezas dessa terra, as belezas dessa natureza, humana, animal, não é? Vegetal, mineral. A gente caminhar pela terra para conhecer a terra. Então, perna, para que te quero? É para isso. Então, ainda trabalhando aqui com as pernas, né? Tem umas coisas tão simples, né? Na natureza, da filosofia da natureza. Né? Uhum. Então, posso, ao invés de trazer o pé só para dentro, posso encaixar o pé em cima da coxa. Vejam bem. Ah, mas o meu joelho fica muito lá em cima. Olha, tem pessoas assim, que ficam com o joelho lá no alto. Né, Heraldo? Heraldo não. O Heraldo já é todo flexível, já é um mestre. Né? Agora, a gente pode devagarinho pressionar o joelho, abaixando mais. Então, esse é um exercício de flexibilização, olha, pressionando o joelho para baixo. Com cuidado, viu, gente, de não fazer isso aqui, ó, de levantar a nádega do outro lado. Então, se sentou, mantém o contato das nádegas com o chão e baixa só o joelho, porque assim a gente está flexibilizando essa articulação aqui, coxofemoral, tá certo? Podemos segurar o pé e pressionar o joelho, segurar o pé e pressionar o joelho. Mas eu não vou até lá embaixo, não tem importância. Vai até onde pode. É como a gente está dizendo aqui todo o tempo. Né? Aí estica a perna. Né? Lembra que também nessa posição aqui, para as pessoas que têm mais facilidade, a gente pode também fazer a torção, a gente pode também fazer a flexão para frente. São outras possibilidades. Você vê que numa só posição existem outras possibilidades. Tá certo? Aí levamos o pé para frente e trazemos o outro pé. Encaixa um lado, encaixa um outro. Então, uma recomendação também. Sempre que fizer para um lado, faz para o outro. Bom? Para poder trabalhar a harmonia. E vamos perceber que um lado é diferente do outro lado. Isso é interessante a gente observar também. Nós somos pelo menos dois. Então, faz a pressão. A outra perna, como que comporta? Procura esticar a perna. Falando assim, porque a tendência, às vezes, é a gente abandonar, esquecer daquela perna lá para fazer isso aqui. Não, alinha. Você vê que assim é de um jeito, né? Assim é de um jeito. Assim já é outro jeito. É um alinhamento diferente. E a própria estética da posição, a beleza da posição, ela se transforma.
Piriforme. Então, pode fazer a flexão para frente e pode também fazer a torção. Né? E, além disso, existem outras tantas possibilidades que a gente pode ir gradualmente mostrando também. Heraldo, como é que está o nosso tempo? 10, beleza. Madalena, quer falar mais alguma coisa? Não, por enquanto. Pô, tá bom? Então tem esse aqui. Aí, outra condição que pode favorecer a flexibilização nas nossas pernas, aí pensando mais numa flexibilização para frente, para trás, não tão lateral, vamos dizer assim, no sentido de cruzar as pernas. É a gente apoiar os pés, eu já mostrei isso algumas vezes aqui, e chegar o tronco para frente. Ah, eu não consigo fazer sem apoiar as mãos no chão. Então apoia as mãos no chão. Apoia a mão inteira, ou apoia as pontas dos dedos, ou apoia os dedos, não é? E a pessoa que tem a facilidade pode tirar uma mão, pode alternar essas mãos, esses braços, e pode trazer os dois braços também. Ah, mas eu não consigo manter o meu calcanhar no chão por enquanto. Outro expediente, gente, é a gente colocar um salto embaixo dos calcanhares. Também pode. Né? É um equilíbrio. Né? É um equilíbrio. Então, podemos colocar um toquinho de pau. Podemos fazer esse treinamento também numa pequena inclinação, viu? Numa pequena inclinação é possível, porque aí o calcanhar já fica um pouco mais alto. Né? Querido. Então, e aí na medida do possível também a gente alinhar os pés em paralelo. Estou falando assim, mas nada de mal em ter as pontas dos pés para fora também. Tudo bem. Né? Mas sempre na busca de chegar a alinhar um paralelo nos pés. Até para a gente poder ter uma estabilidade maior na posição. Tá certo? Ó, lembra também da coluna vertebral. Esse apoio aqui dos cotovelos podem nos auxiliar a levantar mais as costas. Outra coisa, né? Madalena ia dizer isso, ó. Pode apoiar numa coisa. Eu aprendi assim. Eu ia falar isso, pois é, eu sei que você ia falar isso. Assim, aí a pessoa pode apoiar numa barra. Nós já até falamos disso em algum programa anterior. Falamos. Já? Então, a pessoa pode apoiar. Então, e quando eu comecei a fazer isso, eu não conseguia ficar com o calcanhar no chão. Pois então. E aí eu procuro sempre soluções. Tá eu nunca me deixo vencer por nada. Aí eu fui e viu só, gente? fui na varanda lá de casa, agarrei na grade, né? Então. E funcionou. Foi assim que eu aprendi a... Possível, viu, gente? Tá vendo? É um exemplo de uma possibilidade. Então, eu não estou conseguindo, pode segurar lá e ir devagarinho. Com o auxílio do apoio, a gente tem condição de alongar mais, flexibilizar mais joelhos, tornozelos e essa articulação aqui coxofemoral, de um lado e do outro. Fala. E ainda posso acrescentar para quem tem problema na coluna, dor nas costas, que é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse tão disseminada. Todo mundo, quando acaba descobrindo, tem algum momento, costuma ter dor nas costas. Então, uma coisa que eu descobri, que quando você fica com o braço reto, você fica ali, faz uma meditação ali, você pode ficar até 10 minutos nessa posição, segurando a grade. E ali você vai desenvolver a tua capacidade de equilíbrio. Mas se você subir as mãos e ficar com elas no nível bem mais alto, você vai alongar sua coluna. E ela encaixa, as vértebras encaixam, exatamente, as vértebras encaixam no local, cada uma no seu local respectivo. Não está aparecendo a mão, não, mas lá em cima, isso aí, tá? Isso, apoiando. Tá certo? Exatamente. Ela está falando com isso que na coluna vertebral há um espaçamento maior, há uma expansão da coluna, que vai os espaços entre as vértebras. Colocando no lugar tudo. Isso aí. Vou falar só uma outra coisa a respeito dessa posição em particular. Você pode perguntar assim, a pessoa está vendo aí, mas e para quem tem alguma dificuldade hemorroida, por exemplo, né? Alguma dificuldade nessa região, alguma fragilidade. Essa posição, ela pode... em conjunto com ela, a gente trabalhar uma coisa que chama bandha. Bandha, em sânscrito, bandha, aqui para nós em português, quer dizer contração. Isso aí, fazer uma contração do assoalho pélvico. Contração.
na pelve, em toda essa região, nos 2 esfíncteres, 3 esfíncteres para as mulheres, né? Puxar isso aí para dentro. É uma força muito interessante, boa da gente fazer, boa para evitar uma série de dificuldades depois, a micção, como é que é? Incontinência urinária. Né? Eu estou tentando lembrar a palavra, pessoas que têm aquilo caído, como é o nome? Me fugiu. Coloca de volta no lugar. O prolapso, períneo. o períneo, então, pode ser. Certo. Eu já vi gente, já recomendei fazer isso, e a pessoa curou, resolveu o problema esse problema. Dependendo do grau, dependendo do empenho. Então, essa contração pode ser feita, tá bom, gente? Então, fica hoje aqui esse tanto, que eu espero que tenha sido um bom tanto de informação, né, de instrução. Então, tem almofada, tem cadeira, tem banquinho, tem uma série de instrumentos que a gente pode utilizar, tá bom? Podem também, quem quiser também, né, Madalena, enviar para cá perguntas que queira perguntar. Pode também, tem o meu contato por e-mail, tem o meu contato por WhatsApp. O Luciano chegou a colocar a imagem dele? Não, tem mas aí? A gente fala o telefone. A gente pode falar Vamos também. lá. Geraldo. Como é teu telefone, O Luiz? telefone 99213-3192. Repetindo, 99213-3192. Esse telefone tem o WhatsApp, é um telefone comum, pode ligar também, um telefone celular. E o e-mail, Luiz Almeida, tudo junto, luizalmeida.yoga, com y, @gmail.com. luizalmeida.yoga@gmail.com. Tá bom? E quem preferir ligar para mim para fazer alguma pergunta, eu vou passar a dar o telefone nos programas que eu não tenho dado, 2237-0720. Também pode ligar e fazer alguma pergunta para a gente colocar aqui, ou alguma outra coisa de outro assunto. Repete. Que eu posso, 2237-0720, tá? Ok? O que foi? Olha para ela, passou para lá. Né? Rapaz, a mãe está aqui, assim, tu é um instrutor, né? Tu é um instrutor acadêmico, nós estamos camerístico. chegando ao fim do nosso programa, Luiz. Sim, senhora. Eu queria só falar para vocês que ao vivo, né, nós fazemos sextas-feiras 1h, mas tem as reprises segunda-feira às 9 da noite ou quarta-feira às 5 da tarde. Então, segundas-feiras às 9 horas da noite, às 21 horas, ou quarta-feira às 17 horas, às 5 horas da tarde. Beleza. Bem, nós estamos O meu terminando... carão, tá meu carão no cantinho ali, Madalena, junto com você. Nós estamos terminando o nosso programa, Luiz, se quiser, finalmente. Sim, sim. É só, mais uma vez, expressar gratidão aqui. Muda aí, Luciano. Minha cara, Luciano. Gratidão com o Luciano e o Heraldo, os dois que estão aqui por trás, trabalhando por trás das câmeras, né? Realizando esse trabalho, organizando isso aqui conosco, confortando a gente, nos atendendo. Então, a gratidão com todas as pessoas aqui que cuidam dessa casa, desse lugar, a gratidão com a Madalena, a gratidão com a vida, a gratidão com os mestres, com todos os mestres, a gratidão com os amigos e a gratidão com todas as pessoas, todos vocês que se colocam nesse lugar aí de assistir, de se interessar, porque é um relacionamento que é necessário acontecer. Nós não existimos sem vocês e vocês, nesse momento, pelo menos, não existem sem nós. Então, é preciso haver essa comunicação, essa comunhão, essa amorosidade, esse ahimsa. Então, grato mais uma vez a todos. Dá para vocalizar o Om? Vai falar alguma coisa do... Queria agradecer a todos, dizer que nós estamos terminando nosso programa, vamos terminar com o Om, né? Mas contamos sempre com vocês, né? Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Isso aí. Então, nós fizemos no princípio, nós não temos feito isso com frequência, vamos fazer hoje. Nós concentramos e dedicamos todo o bem produzido por essa prática, por esse encontro, por esse programa. Nós dedicamos em benefício de todos os seres que sofrem e cada um de nós pode canalizar isso mais em especial para uma ou mais de uma pessoa. E com esse sentimento
de compassividade, de amorosidade. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in